Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todos estejam bem na presença do Senhor. Hoje é quarta-feira, estamos na metade da semana. Hoje está chovendo muito, muita chuva aqui na cidade do Rio Grande do Norte. Mas que Deus abençoe cada um de vocês, minhas amadas irmãs. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a vida de cada um de vocês, seus corações, na sua casa, na sua família. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, minhas amadas irmãs, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus, do nosso Pai, aquele que é Criador dos céus e da terra, aquele que fez, que faz e que sempre vai fazer, porque o poder está na mão dele. Só ele é poderoso, aleluia. Só ele tem o poder de fazer aquilo que você pede, aquilo que você precisa, porque somente ele é Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, minhas amadas irmãs. Eu estou com uma palavra de Deus aqui, foi o que o Senhor colocou no meu coração, no livro de Gálatas, aleluia, 3, a partir do verso 14, que diz assim, presta atenção, que diz assim: para que a benção de Abraão chegasse ao gentio, por Jesus Cristo, para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Todo aquele que crê, né, tem o Espírito Santo. Aleluia. Irmão, como homem, eu falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula nem lhe acrescenta alguma outra coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, e a sua posteridade não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. A tua posteridade, quem é Cristo. Aleluia. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, e a que a promessa tinha sido feita, e foi posta pelo anjo na mão de um mediadeiro. Aleluia. Quem é o mediadeiro, minhas amadas irmãs? Jesus Cristo, aquele que foi para a cruz. Para quê? Para morrer por mim e por você. Para nos dar, aleluia, para que a misericórdia dele chegasse na minha e na tua vida. Aleluia. Para que nos desse a verdadeira vida. O verdadeiro mediadeiro chama Jesus Cristo. Aleluia. E continua aqui. Aleluia. Ora, o mediadeiro não é de um só, mas Deus é um só. Aleluia. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse verificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. Isso me alegra o meu coração. Foi dada aos crentes. A quem? Ao que crê. Não só a mim, nem só a você, mas todo aquele que crê. Como diz a palavra no livro de Lucas 15:16. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Diz a própria palavra de Deus. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Por quê? Aleluia. A lei era um jugo. Aleluia. No Velho Testamento, minhas amadas irmãs. Que olho por olho e dente por dente você vai ver por aquilo que você fizer.
Mas a misericórdia de Deus é tão grande sobre as nossas vidas, que ele deu o seu filho. Para quê? Para desfazer a lei. Para quebrar o jugo. Aquele fardo que muitos botavam nas costas um dos outros, que ainda hoje muitos botam, foi desfeito na cruz do Calvário. Jesus, quando foi para a cruz, minhas amadas irmãs, morreu a morte de cruz, a pior morte que tem, morte de cruz, ou morte sofredora. Aleluia! Para desfazer todo o jugo de Satanás. Todo o jugo do maligno cair por terra. E a promessa que Deus deu a mim e a você, do Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Para aquele que nele crê não perecer, mas tenha vida eterna. É crer em Jesus. É acreditar na palavra dele. Aleluia. O testamento, aleluia. Louvado seja Deus. É você crer em Jesus. É você ter ele na sua vida como Senhor e Salvador da sua alma, do seu espírito, do seu coração, da sua vida, minhas amadas irmãs. Não existe outro caminho, nem outro atalho, nem para a esquerda, nem para a direita, mas só existe um só que se chama Jesus Cristo. É aquele que era, que é, que sempre vai ser. Deus. Aquele que dá o que você precisa, o que eu preciso. Aleluia. Aí diz assim: anteriormente confirmado por Deus a lei, veio 430 anos depois, não invalida de forma abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Aleluia. Deu gratuitamente a Abraão. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse, pois, a posteridade, que é a promessa que tinha sido feita, e foi posta pelo anjo na mão de um mediadeiro. Aleluia. Então, o mediadeiro se chama quem? Jesus Cristo. Ele foi, aboliu toda a lei. Ele desfez todo o jugo do maligno contra a minha vida e contra a tua. Foi ele que desfez todo o mal. Jogou por terra. E diz assim: e logo a lei é contra as promessas de Deus. De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse verificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A promessa de vir o Espírito Santo. Todo aquele que nele crê não perecer, mas tem a vida eterna. De você ter vida, a verdadeira vida, a promessa. Crê em Jesus Cristo que será salvo tu e tua casa. Está lá escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e tua casa. Então é a promessa de Deus que eu e você temos que ter no nosso coração e esperar essa promessa que é viva e eficaz sobre as nossas vidas, que Jesus ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, ele é um Deus vivo, que a promessa vai se cumprir na minha e na tua vida. Agora, para que essa promessa chegue na minha e na sua vida, minhas amadas irmãs, eu tenho que acreditar na palavra. Eu tenho que acreditar na palavra. Eu tenho que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha alma, da minha casa, da minha família. Eu tenho, onde eu estiver, eu tenho que estar com Jesus, com o Espírito Santo. Confiar e esperar que o tempo é dele, o tempo não é meu, o tempo não é seu, mas o tempo é de Jesus Cristo. Ele sabe o tempo certo e a hora certa. E crê. Porque a palavra crente, minha amada irmãs, é crer em Jesus. Não é a placa de uma igreja que vai lhe salvar, que vai lhe libertar, igreja A, igreja... Não, só tem um, chama Jesus. Ele é que salva, que liberta, que cura, que faz os milagres, que ele ainda faz milagre. E aí temos que acreditar, confiar de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, num Deus que é poderoso, num Deus que deu sua vida, que deu seu Filho para
Eu e você temos vida eterna. E continua aqui. Pela lei fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estamos guardados debaixo da lei. Antes que Jesus viesse, todo mundo devia ficar debaixo de uma lei. Olho por olho, dente por dente. Antes que Jesus chegasse. Mas quando Jesus chegou, foi desfeita essa lei, minhas amadas irmãs. Jesus trouxe vida e vida em abundância. Aleluia. Mas antes que a fé viesse, estamos guardados debaixo da lei. Encerrado para que, pela fé que havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de alheio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fomos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo da lei, do alheio da lei. Estamos debaixo da graça, pela misericórdia dele, que nada nós merecemos, mas pela misericórdia de Deus, estamos debaixo da graça. Mas para mim me salvar, eu tenho que ter ele na minha vida como Senhor e Salvador e crer na santa palavra, nas escrituras. Eu não tenho que crer no que eu acho, no que eu penso, no que os outros dizem, o avô fala, o tataravó fala, o que a avó fala. Não, isso é para mim história de carochinha. Eu tenho que crer na palavra, no santo evangélico de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Não existe outra verdade a não ser essa. Essa é a pura verdade que eu e você temos que crer. Todos os dias das nossas vidas, confiar. E diz assim, porque olha, presta atenção. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Aleluia. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Aleluia, louvado seja Deus. Que coisa linda é a palavra de Deus. O que Deus falou para Abraão se cumpriu na vida de Abraão, porque Abraão confiou. Abraão não duvidou do que Deus disse a ele, não. Ele acreditou na palavra de Deus. Então, se Deus falou, minha amada irmã, está falado. A palavra dele está falando comigo e com você. É acreditar e confiar. Somente num Deus, no poderoso, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que aquilo que ele falou que vai chegar na minha e na tua vida vai chegar. Só temos que esperar e confiar. Porque chega, minhas amadas irmãs. Sem sombra de dúvida, chega. Confie em Deus. Espere no Senhor com paciência. Desse Deus grande e poderoso, que ele vai chegar na minha e na sua vida. Aquilo que ele falou vai se cumprir, porque ele não é Deus que minta, nem filho do homem que se arrependa. Ele falou, está falado, ele está dito. Aleluia. Temos só que acreditar e esperar no tempo dele. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe, te dê o restante de semana, porque já quarta-feira estamos no meio da semana. Uma semana abençoada, recheada de bênção, que te cubra de bênção, te cubra de saúde, de paz na sua casa, na sua família. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.